Quando eu cheguei no Espiritismo, eu cheguei até uma casa espírita porque eu estava em busca de soluções de uma situação que estava acontecendo na minha vida e eu não conseguia encontrar assim razões lógicas, né? Eu achava que tinha algo de estranho acontecendo e eu não entendia muito bem. E eu me lembro que ninguém da minha família frequentava, né, os centros espíritas, e eu fui até um centro espírita que era próximo da casa da minha mãe, e aí fui com a ideia de ver se poderiam me dar respostas, se eu poderia desfazer um trabalho de magia negra, enfim, com a ideia completamente distorcida, né? E aí, quando eu cheguei lá nesse centro espírita, foi uma surpresa, porque quando eu cheguei lá, as pessoas estavam falando sobre o ensinamento moral de Jesus. E aquilo ali para mim foi algo que me esclareceu muita coisa. Eu entendi que dentro do espiritismo, muito dessa questão de misticismo, de falar com os espíritos, isso daí é uma coisa assim que você não vê nas casas espíritas acontecendo abertamente para o público em geral, né? Isso não acontece. E o que acontece são as palestras, são os cursos que têm fundo moral, que tem a ideia de educar o homem realmente para sua reforma íntima. Essa é a ideia do espiritismo. E o que aconteceu, né, durante muito tempo é que as pessoas mantiveram preconceitos, mantiveram ideias que são ideias já até ultrapassadas, né? Então, às vezes você tem um certo receio de, eu vou falar com espíritos, eu não posso falar com espíritos, ou eu não acredito que existam espíritos, enfim, diversas coisas. Mas o que acontece é que o principal do espiritismo não é essa conversa com os espíritos, mas é sim o ensinamento moral. E quando eu cheguei no centro espírita e percebi isso, aquilo ali abriu minha mente, né? Primeiro porque também tem outro fator, né? No espiritismo a gente vai falar sobre reencarnação. E quando a gente fala sobre reencarnação, existe uma certa resistência por parte de muitas pessoas para essa ideia de reencarnação. E essa resistência, eu creio que esteja fundamentada no simples fato de que nós somos responsáveis por aquilo que acontece na nossa vida. Nós somos responsáveis por tudo que acontece. Isso o Espiritismo já vinha dizendo antes, entendendo a vida, né, sobre uma ótica filosófica. E hoje a gente tem diversas leis naturais que a gente já entende que são leis, por exemplo, eletromagnetismo, né? Talvez uns vão dizer, mas isso não se aplica, não se aplica ao ser humano, só se aplica às coisas lá muito pequenas. Mas na realidade, quando você fala que, por exemplo, e hoje já se tem, né, diversos estudos, nossa, e muito material falando sobre isso, sobre essa questão do eletromagnetismo, né, de que você atrai aquilo que você pensa, aquilo que você sente, porque na realidade, como nós somos feitos de átomos, nós também emanamos frequência, vibração, e quando a gente para pensar nisso, a gente entende por que é que somos nós que atraímos as coisas. Então, assim, quando a gente fala de reencarnação, esse princípio está dentro, né? Se você for observar, bate com o eletromagnetismo. Aquilo que está acontecendo comigo é algo que de alguma forma, de uma forma ou de outra, em algum momento, eu atraí aquilo para minha vida. Até porque, se a gente for fazer um raciocínio assim,
geral, de acordo com o que outras religiões acreditam, e eu não estou dizendo isso de uma forma como uma crítica, né? Mas eu estou fazendo um raciocínio aqui de forma filosófica. As outras religiões acreditam que existe o bem e existe o mal, existe Deus e existe o diabo, ou existe o céu e existe o inferno. Muitas religiões pregam isso. O Espiritismo não acredita nisso. Não existe céu e inferno. E o Espiritismo vai dizer que não faz sentido que isso seja verdade, tendo em vista que a gente pode olhar para o universo, diversos planetas. Como que a gente pode imaginar que só o planeta Terra é um planeta que foi habitado por vida inteligente e todos os demais não são? Ou seja, só a Terra é um ponto privilegiado. Aí quer dizer, quando foi descoberto que a Terra não era, né, o centro do universo, foi nossa, né? Vamos, para de falar isso, né? Isso é uma heresia. E aí agora a gente vê, tem diversos planetas, galáxias, uma infinidade de planetas. Gente, não é possível, isso é uma questão lógica, filosófica, racional. Não é possível que só no planeta Terra exista vida inteligente. Como é que é isso? E aí, se a gente parar para pensar de forma mais materialista, né? Como é que aleatoriamente se criou todas essas coisas de forma aleatória? Do nada surgiu tudo isso e a gente tem um sistema completamente inteligente, né? A gente tem um corpo humano perfeito com órgãos que funcionam perfeitamente, um sistema autônomo, enfim, como que isso foi criado sem uma inteligência? Para os materialistas, não tem como isso ser verdade. Uma coisa aleatória, né? Não tem como. Então, voltando no tema das religiões, existem esses diversos mundos, diversos planetas. Como é que esses planetas não são habitados? Porque se a gente fosse pensar, onde ficaria então o céu e o inferno? É em algum lugar? É em algum planeta? Por que nos outros planetas não tem pessoas? Por que só aqui tem? É muito estranho isso. E não faz nenhum sentido, sabe? Então, quando a gente para analisar essas críticas ou essa resistência que se tem a respeito da reencarnação, a gente entende que falta uma lógica racional para explicar o resto. E outra coisa, a gente também pode pensar, né? E aí pensando de novo nas religiões. Se existe um princípio inteligente, se existe um Deus que criou tudo, esse Deus, primeiro, ele só pode ser um ser positivo, um ser de amor, um ser que vai só gerar coisas que são coisas construtivas. Esse é Deus, né? E não tem como ser diferente, né? Não tem lógica. E sendo assim, Deus também precisa ser justo, né? Deus precisa ser justo. Se isso não fosse verdade, a gente já teria a destruição do universo, porque não teria lógica, né? Você ter um ser negativo, qual que é a tendência de um ser negativo e destruir tudo. Então não teria lógica nenhuma. Então, partindo do princípio que Deus é bom, a gente também entende que Deus é justo. Sendo Deus justo, não existe lógica para as coisas que acontecem com pessoas em uma só vida. Então, por exemplo, eu tenho uma vida só e eu nasci com uma deficiência. Eu nasci, sei lá, e aí tive algum problema e, enfim, tenho uma deficiência, não vou conseguir viver uma vida assim como as outras pessoas. Eu pergunto, aonde está a justiça se só fosse uma vida? Porque aí, mas aí uma hora vai também pro céu, ou, né, dependendo, não vai pro céu. Mas se fosse assim, vocês concordam que seria um preço diferente que cada pessoa teria que pagar? Aquele que nasceu ali com uma deficiência ou então passou por condições extremas de miséria, de fome, enfim. E o outro que não teve nenhum problema, teve uma vida muito tranquila e
nenhuma dificuldade e ok, aonde estaria uma justiça? Porque quer dizer, é uma vida só, por que uns são privilegiados e outros não são? Aonde estaria a justiça de Deus se não existisse reencarnação, nesse caso? E é por isso que a reencarnação faz sentido, porque quando a gente observa esse tipo de coisa, a gente pensa, existindo a reencarnação, a pessoa volta, né? O espírito dela saiu do corpo, deixou essa matéria, e em um outro momento ela retorna. E ela retornando, ela vai ter uma nova condição. Então, são várias e várias e várias experiências para, né, aquele ser inteligente. Faz muito mais sentido, porque aí eu penso que numa determinada existência eu tenho uma condição não tão favorável, mas na próxima eu tenho uma outra condição melhorzinha. E por aí vai, né? Com as várias experiências que a gente tem ao longo dessa imortalidade que tem a alma. Então, assim, faz muito mais sentido, né? Tem, assim, uma lógica muito maior. E a consequência disso tudo, né, da gente pensar que existe uma reencarnação, como eu falei, é a gente saber que a responsabilidade da nossa vida está nas nossas mãos e de que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E isso é até meio que um conhecimento, né, uma percepção universal, que se planta, que se colhe. Então, assim, a gente consegue compreender isso, né? Então, hoje a gente percebe que, assim, o que o Espiritismo ele vem trazer, essa consciência, na realidade já faz um tempo, né, da época que Kardec esteve aqui, que escreveu todos os seus livros, tudo que ele trouxe que já era à frente do seu tempo, ainda que com alguma certa limitação naquele tempo de parte científica, vamos dizer assim. Ao longo desse último século, a gente já teve várias comprovações científicas de que o princípio inteligente ele parece que realmente existe, né? E aí existe a física quântica que vem trazendo novas ideias em que se percebe que o elétron parece que se comporta de uma forma diferente, então parece que ele tem uma certa consciência do que está acontecendo e muitos cientistas ainda não conseguiram explicar isso, enquanto outros que já aceitam a ideia da existência de uma inteligência superior, de uma inteligência que guia todas as coisas, esses outros cientistas já entenderam que já está ficando comprovada a situação, né, de que existe realmente esse princípio inteligente fora, né, para além da matéria, né? Então é isso, gente, é a gente refletir, a gente raciocinar, é a gente questionar. Eu trouxe esse vídeo para explicar para vocês um pouco da ideia, né, do Espiritismo, porque eu acho que duas coisas principais sobre o Espiritismo seriam a primeira questão das leis morais, do ensinamento moral de Jesus, que isso a gente pode falar em outro momento, mas segundo, essa questão da reencarnação, que é algo muito, sim, muito, muito, muito importante dentro do Espiritismo, porque a gente vai entender sobre essa justiça divina, a gente vai entender por que as coisas acontecem como acontecem. E a gente vai entender que é nossa responsabilidade sermos melhores a cada dia, sermos melhores, né, a cada existência. E isso automaticamente se liga a esse conceito moral que eu citei, né? Porque aí a gente vai trabalhando essas questões morais até que a gente chegue numa condição em que a gente em que sejamos, né, espíritos mais perfeitos, espíritos mais conscientes, pessoas que não façam o mal ao próximo, pessoas que não criem guerra, pessoas que, enfim, possam viver em paz, que eu acho que é isso que hoje, né, assim, não só hoje, mas ao longo de todo o tempo que a gente está aqui nesse planeta, é isso que a gente precisa, né, é isso que a gente quer, viver em paz. Tá bom, gente? Era essa a minha contribuição hoje para falar um pouco para vocês da minha história com o Espiritismo, o que eu aprendi, assim, questões pontuais mesmo.
Deixem aí o comentário de vocês se vocês tiverem alguma dúvida sobre, né, esse assunto, que eu possa estar falando, né, compartilhando com vocês a minha experiência. Eu vou trazendo aqui esses assuntos para a gente conversar, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.